Olá, meus queridos e queridas, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mês 8, né? O que agosto, através de toda a espiritualidade, todos os nossos guias, mentores, tudo o que condiz ao mundo espiritual, o que eles teriam para dizer a todos nós como direcionamento, como transformação, né? A espiritualidade, ela sempre vem trazendo para nós o guiar de transformação do nosso próprio caminho. Então, nesse momento, quando iniciamos um novo mês e chegamos ao mês de agosto, estamos então aí tendo oportunidades sempre de mudanças. Início do mês, novo mês, nova oportunidade. Então é como se nós recebêssemos um caderno novinho, em branco, onde a partir do dia 1º nós vamos escrever o que a gente deseja. Mas como transformar a nossa vida, como mudar algumas questões, algumas situações que nós não estamos entendendo, ou que nós não estamos felizes por conta de algum tipo de dificuldade, de limitação, ou algo mesmo que a gente deseja e ainda não aconteceu. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho do que cada espiritualidade vai trazer para nós nesse mês de agosto. O que é que eles estão querendo dizer para nós? O que significa o mês 8? Então, através de todo esse direcionamento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos refletir, cabendo a cada um de nós, verificar quais pontos precisamos ainda mudar, quais pontos estão em desalinhos, e através desses pontos que estão em desalinhos eu vou então tentar alinhar, tentar equilibrar. Então é realmente de cada um, não se pode mudar o outro, não se pode mudar ou escrever linhas, escrever situações no caderno de uma outra pessoa. Então isso nós temos que ter a noção. O caderno novo, a folha em branco, o livro, é realmente de cada um. Então você só pode escrever, modificar, transformar o seu livro, o seu caderno, a sua vida, e não de outras pessoas. Então nesse momento é que vocês possam ter esse direcionamento, tá? Então mês 8, através da espiritualidade, o que cada um gostaria de dizer para nós, você vai refletir, então siga o que você achar melhor, né? Lembrando que o 8, ele é relacionado ao equilíbrio, à justiça. Então o mês 8 traz a força, quando falamos de orixá, de Xangô. Então Xangô é o orixá da justiça, do equilíbrio, não é? Da força, da vitalidade, das transformações. Então, nós iniciamos com essa característica, essa mensagem, Orixá Xangô. É ele quem reina nesse mês de agosto. Temos também a força de Omolu, que vem para transformar aí algumas situações. Quando falamos de Xangô, falamos dos justos, do equilíbrio, do juízo. Como o rei, Orixá Xangô foi guerreiro, né? Tentando então proteger o seu povo com muitas conquistas. Ele cobra de quem deve, mas premia também os que merecem. Ele age sempre com sabedoria, com justiça e poder. Paralelo à mitologia grega romana, Xangô teria característica de Júpiter e de Zeus, pela sua força, pela sua grandeza. A ferramenta e o símbolo que Xangô usa é a balança. Então o que Xangô já diz para nós nesse mês de agosto? Equilíbrio, né? Então, esse mês 8, ele fala caracterizamente forte do equilíbrio que precisamos ter. Xangô traz também o machado de 2 gumes, que significa equilíbrio pela justiça, né? Então, se a gente não tiver equilíbrio, não teremos como pedir que algo seja feito na nossa vida, ou seja, é o equilíbrio que vai trazer para nós a serenidade de poder conquistar diante de Xangô qualquer tipo de justiça que nós queremos ao nosso caminho. Então, nesse momento, Xangô está dizendo para nós que é um momento onde nós temos que fazer um acordo. Nós precisamos estar em equilíbrio conosco mesmo e com qualquer energia que desejamos atingir, com outras pessoas, com qualquer tipo de situação. Então, mês de agosto, nós temos a força de Xangô, temos a força também de Omolu, né? Xangô vai trazer para nós o equilíbrio, Omolu vai trazer a transformação, através também da força do equilíbrio. Então, o que nós temos que entender? Mês de agosto, então, será um mês onde a gente vai ter que trabalhar a cura interior, né? Então, nós temos um ciclo
grandioso, que é o ciclo da saúde, da doença, da juventude, da velhice, da vida, da morte e também do renascimento. Então o Omolu, ele trabalha exclusivamente com essa força da saúde, da transformação, seja qual for o momento que nós estejamos vivendo. Então ele sempre fala para nós que quando ele chega atuando, ele vai trazer para nós a transformação. Então, nosso grande Omolu fala para que a gente tenha cautela nesse mês de agosto, para que a gente reflita mais e que a gente tenha mais confiança e esperamos com calma e sabedoria, porque o tempo dos nossos orixás, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Então, através da força do orixá, nós entendemos que será um mês para trabalhar a saúde, trabalhar o equilíbrio interior, trabalhar a justiça e trabalhar mesmo a serenidade, né? Através desses dois orixás, que são o orixá Xangô e também o orixá Omolu, tá bom? Então nós iniciamos falando sobre isso. Quando falamos sobre o mês, falamos sobre arcano. O nosso arcano número 8 é o quê? O arcano da justiça, não poderia ser outro. A justiça fala sobre o equilíbrio. Então, nesse mês de agosto, indica a imparcialidade, né, que caracteriza a conduta humana, quando é guiada pelo equilíbrio entre forças opostas em movimento. Então, a carta da justiça, o arcano número 8, é uma carta de ação e reação, o retorno daquilo que é merecido. É fria, é uma carta justa e imparcial, ela não vai para o lado de ninguém, ela sempre vai ser justa, tá bom? Então, vamos ter essa luz na nossa mente de entender que tudo que tem uma ação vai ter uma reação. Então vamos entender, se estamos num mês onde eles pedem equilíbrio, se você não quer reação adversa, negativa nesse mês, então tenha equilíbrio, tenha serenidade, tenha sabedoria. É a sabedoria de Salomão e a verdadeira mãe que nos conduz. Então a gente precisa aprender com um dos maiores sábios, que foi Salomão, a organizar a nossa vida, a ter equilíbrio. As atitudes que tomar terão retorno aqui e agora, e não mais para frente. Então, se você não entrar num equilíbrio, como é que as coisas vão fluir e acontecer? Cabe à justiça exprimir a relação entre as forças de atração e também repulsão. Então, quando falamos sobre justiça, sobre equilíbrio, Salomão, que era um dos maiores reis e maiores mestres, diz sobre a sabedoria. Se tivermos sabedoria, tudo dará certo, né? Então, vamos entender que nesse mês, pensar nas atitudes, pois as atitudes que a gente tomar não vai demorar para retornar, né? Muitas vezes a gente tinha uma noção que qualquer coisa que era feita demorava talvez outras encarnações para que pudesse organizar, vamos dizer assim, pagar aquilo que era feito. E essa carta, nosso arcano número 8, fala realmente de que qualquer tipo de atitude já não vai ser demorado para poder pagar, para poder organizar. Será cobrado aqui, agora, nesse momento. Então, vamos pensar, pois toda atitude vai trazer uma reação, tá? Então, cabe à justiça exprimir então as forças de atração e repulsão. Então, se a gente vai ter qualquer tipo de atitude, e se ela for negativa, isso vai retornar para nós muito rapidamente. Então, vamos pensar. A mensagem que o arcano da justiça traz para nós nesse mês de agosto: toda ação produz uma reação. Então o espírito deve estar preparado para este choque de forças, onde a imparcialidade é o quê? A arma mais adequada, né? Então vamos entender isso. Quando falamos de mês de justiça, de equilíbrio, seja qual for a área da nossa vida, nós precisamos entrar em equilíbrio para que tudo possa fluir neste mês 8. Quando falamos do plano sentimental, amor, sentimentos, falamos sobre a imparcialidade. Falamos sobre, se você não tiver equilíbrio, vai acontecer muitas separações, muito cortes de relacionamento, seja qualquer tipo de relação. Então vamos aí falar sobre vocês terem um pouco mais de sabedoria ao lidar com sentimentos, tá bom? Então no plano sentimental vamos ter equilíbrio, serenidade para não acontecer o corte, a separação e talvez depois o sofrimento. Então pensar muito antes de fazer. Pensar antes de se manifestar para não ter uma reação adversa do que você gostaria, tá? Então, mês que pede calma. No plano material,
A carta da justiça fala de um mês maravilhoso, de muito poder, de muito dinheiro, de muitas mudanças, mas também de cautela, né? Se temos equilíbrio, cautela. No plano mental, reorganização, racionalidade. Vai dar tudo certo se você seguir em harmonia e equilíbrio, tá? Então, mês que a carta da justiça fala sobre a inteligência, sobre o merecimento, sobre decisões, tá? Pontos positivos. Agora, um mês onde fala que não podemos ter julgamento errados, não julgar, não apontar o que nós não sabemos, né? Tirania, inflexibilidade, distanciamento emocional, raiva, rancor, todas essas coisas são negativas. Então, cortemos o negativo para que o nosso mês seja então aí muito mais iluminado, muito mais abençoado, tá? Então, o número 8, quando falamos de numerologia, já que estamos falando de toda aí a espiritualidade, o número 8 é o número do poder, do dinheiro, da realização material. Então, todas as coisas nós podemos, o sucesso financeiro, o dinheiro, faz parte do nosso caminho. Mas o 8 já está dizendo, quer dinheiro, quer prosperidade, quer realização material, aprenda a ter o equilíbrio na sua vida. O dinheiro sem amor não vale nada. O dinheiro sem saúde não serve para nada. E o dinheiro sem espiritualidade também não serve para nada. Então nós precisamos compreender e achar o equilíbrio entre todos esses pontos, tá? Então, o 8, ele é claro, ele traz a realização material na nossa vida. Mas, quando a gente coloca o 8 deitado, nós temos o símbolo do infinito. Então, você precisa buscar a sabedoria do infinito, porque é ela que vai ajudar a colocar as ideias na prática no mundo terreno, no mundo também financeiro, né? Então, a realização material, seja qual for a área espiritual, a realização no todo vai vir quando vocês tiverem sabedoria, né? Não só para beneficiar a sua própria vida, mas como também as outras pessoas, tá? Então vamos também ter esse equilíbrio e não ter avareza. Eu quero só para mim. Não. O 8 também fala de eu conseguir, de eu estar bem para ajudar as outras pessoas, né? Com amor, com carinho dentro do meu próprio coração. Então, quanto mais equilibrado eu estiver, harmoniosa eu estiver, tudo vai chegar a mim. A realização material de tudo que eu sonho será direcionada a mim pelo poder do infinito, que é a força do símbolo do número 8 deitado. Então entendam a força que a numerologia traz para nós através do 8. Sabedoria do infinito vai trazer para mim todas as situações bem-sucedidas de tudo que eu quero, mas eu preciso estar em harmonia comigo mesmo. Então harmonia ao falar, ao pensar, ao se dedicar, ao sentir. Sabedoria e harmonia ao silenciar será muito mais importante nesse mês 8. Silenciar, só falar quando você tiver certeza. Então, o 8 vem trazer para nós essa força, essa sabedoria. Cor aí para nós nesse mês de agosto, o verde da esperança, né? O verde aí é maravilhoso. Então podemos meditar, mentalizar, acender vela verde e pedir a força e o equilíbrio e a sabedoria do infinito para a nossa própria vida. Então, veja como é especial, como é importante a gente falar do número 8, tá? Agora, nós vamos aí ver o que a espiritualidade que nós trabalhamos, que nós sempre temos aí todos os meses, as mensagens, o que eles estão direcionando para nós. E cada um vai acolher aquilo que achar melhor. Então, primeiro nós vamos aí pedir as bênçãos dos nossos pretos velhos, amados e queridos, e através da força dos pretos velhos, nós temos então a carta dos pretos velhos, né? E a carta dos pretos velhos do número 8, representando a força, o direcionamento, o aprendizado do mês 8, significa atitudes que auxiliam a superar a dificuldade. Então, os nossos pretos velhos vêm trazendo para nós a carta número 8, que é a força do Senhor, ou seja, a representação de uma força masculina, né? Então, nossos queridos pretos velhos vêm trazendo como mensagem para nós, e nós vamos refletir e colocar diante do que nós acreditamos que seja verdadeira. Na força da carta dos pretos velhos, o Senhor representa o quê? O masculino, né? O que é essa força masculina para todos nós nesse mês de agosto? É o aspecto racional, o ativo da força vital e psíquica, né? Então,
No tempos antigos, né, nas épocas antigas, o homem era distinto muitas vezes, era chamado do quê? De doutor, sem que houvesse qualquer motivo para aquilo, né? Mas por quê? Porque mostrava as diferenças das classes sociais. O homem era representado completamente diferente, era um respeito, né? O sexo masculino, então, era uma força muito grande. Então aqui, nesse mês de agosto, o que os pretos velhos estão querendo nos dizer quando falamos aí do Senhor, da carta número 8, o homem, né? Então eles falam para a gente atentar-se ao poder de liderar. Ou seja, o homem é aquele que muitas vezes ele lida mais com a razão do que com a emoção. Então nesse mês 8, vamos aprender, vamos ter a necessidade de agir mais com a razão. E quando queremos saber mais da personalidade de alguém, nós vamos o quê? Nós vamos entrar no contexto, à volta, nós vamos olhar à volta. Então, o que é trabalhar com a força desse número 8, da força do homem nesse mês de agosto? É trabalhar a racionalidade, a razão. Então, a gente vai aí estar sempre observando o pai, o chefe, o patrão, pessoas do sexo masculino que têm sabedoria, né? O namorado, o amigo, o amante, o companheiro. Então, a vovó fala sobre o mês 8 para nós sermos mais observadores, que nós possamos ter essa racionalidade, essa força que vem da energia, muitas vezes, do homem, né? Do poder, do dinamismo que ele representa, muitas vezes, em liderar grandes empregos, liderar grandes comunidades, escolas, cursos, ou seja, sempre tem um líder, né? Sempre tem um líder aí, no posto, na frente de algo. Então, nesse mês de agosto não vai funcionar para nós se nós quisermos ficar focados na emoção. E muitas vezes, nós principalmente mulheres, claro, tem alguns homens que também, mas as mulheres trabalham mais com o sentimento, com a emoção e acabam muitas vezes não tendo o equilíbrio, a serenidade por conta de colocar a emoção na frente. Então a vovó está querendo dizer para nós, por favor, mês de agosto é mês de serenidade, de equilíbrio, então vamos trabalhar com o quê? Com a racionalidade. E quem tem essa força e trabalha mais com a razão? Sim, os homens. A maioria deles trabalham muito mais com a razão do que com a emoção, né? Diferente muitas vezes de nós, mulheres. Então, vamos trabalhar sim, aprender a ter a razão nesse mês de agosto. E tendo a razão sobre controle, harmonia, tudo vai fluir. Então, entenda o recado que os nossos pretos velhos estão nos dando, falando no contexto geral, nesse mês, então, de agosto. Agora nós vamos falar sobre a força da cigana, de todos os clãs ciganos, né? O povo cigano que é um povo de muita luz, de muita fé, de muita prosperidade. Então, mês 8, na força e magia da cigana, nós temos a carta da morte. E o que representa a carta da morte? Ela representa o fim, ou seja, a morte é o fim, mas não é uma morte física que a cigana e todo o povo cigano está querendo dizer para nós, né? Como a gente imagina, não. A morte física trata-se de transformação, ou seja, da necessidade de colocar fim e interromper alguma coisa, para então encontrar a libertação e deixar florescer novos acontecimentos. Então, mês de agosto, através da cigana, ela está dizendo para nós que será de mudanças importantes, deixando para trás qualquer tipo de obstáculo, tá? É uma força que nós vamos trabalhar de prosperidade, de dinheiro e de abundância, trabalhando a força do elemento terra. Então, o plano maior é o plano material. Se você entender e fazer a morte de tudo que te atrapalha nesse mês de agosto, você com certeza terá mudanças grandiosas na sua vida. Então, a cigana já está dizendo para nós, né? Mês de agosto, mês de transformação. O que é a morte? A morte é o fim de um ciclo para o início do outro. Então, ainda mais que estamos trabalhando com a força de Omolu, o Omolu sempre vai trabalhar para nós a cura, a transformação. Então, precisamos iniciar coisas novas? Sim, mas para que isso aconteça na nossa vida, nós devemos então finalizar o que não acrescenta mais nada na nossa vida. O 8 representa realmente a necessidade de terminar, de finalizar, de encerrar algo. E quando eu encerro, tudo isso vem para o meu caminho, a abertura de tudo que eu desejo. Eu transformo o meu caminho. Então chegará para mim a abertura na parte financeira, o dinheiro inesperado, as realizações, tá bom? Tudo o que eu quero, as parcerias, as boas novas,
todas as oportunidades chegando para mim. Se você deixou qualquer coisa que estava te incomodando, você continuou dando poder a isso, você não vai ter esse caminho aberto. Você continuará no mal resolvido, você continua naquele ciclo que não foi finalizado. Mas todas as pessoas que conseguirem, através da força da cigana, do que ela está dizendo para nós, encerrar, finalizar, colocar a morte em tudo que precisa ser resolvido, então ela diz que chega para nós a transformação. Então chega para nós o novo na nossa vida, novo na parte material, sentimental, espiritual, física, em todos os sentidos, né? Então a cigana está falando que não adianta a gente resolver as coisas pela metade, resolvam tudo. Coloquem ponto final realmente em tudo que precisa, tá? Se você estiver preso a qualquer situação, você não vai caminhar, você não vai fluir, a sua vida não vai sair da estagnação. Então, se quer caminhar, se quer que as coisas começam a florir, a ter fertilidade em todas as áreas, abundância, resolva tudo que está mal resolvido. Finalize, então, a sua vida. Iniciará um novo ciclo, algo novo surgirá, tá bom? Então, na força da cigana, nós temos o 8 falando sobre a morte, sobre a transformação, sobre a finalização de um ciclo para o início do outro. Então, é realmente ouvir, ficar atento ao que a cigana está nos trazendo nesse momento. Depois de falar com a cigana, nós vamos falar com as bruxas, né? O que é as bruxas? As bruxas são aquelas grandes feiticeiras, curadoras, sábias, curandeiras de outras jornadas, de outras vidas. E a Morena é uma grande feiticeira, bruxa, sempre trabalhando com a magia. Então, eu também não poderia deixar de falar sobre a força através do tarô, da magia, da bruxaria, que as nossas grandes bruxas ancestrais, bruxas aí que estão sempre nos encaminhando ao melhor. Então, para as bruxas, o mês 8 traz uma força imensa, que é a transformação também. Mas as bruxas dizem que nesse mês de agosto nós devemos dar preferência à cor preta, que é uma cor que vai trazer para nós a finalização e realmente a transformação. Então, as bruxas falam aí do 8 no sentido oracular. Então, as bruxas dizem que, no sentido oracular, a cor preta indica o quê? A incorporação do lado da sombra. Preste atenção. O mês 8, a indicação de usar o preto é a aceitação e a canalização construtiva do lado oculto e obscuro de cada um. Todos nós temos, né, o nosso lado sombra. Então, para as bruxas, nós temos que trabalhar este lado nesse mês de agosto, tá? Então, simboliza o quê? O refinado, o elegante, o misterioso e o que não se revela facilmente. O preto, o negro, a força da magia das bruxas nesse mês de agosto. Então, a capacidade de guardar segredos, o dom de captar tudo ao redor, absorver todas as influências e manter-se estável e centrado. Então, para elas, o 8 traz uma força como se fosse a cor preta. O 8 traz o oculto, o mistério do universo. Então, o 8, nesse mês de agosto, nós vamos ter a inteligência mais aguçada, nós vamos poder perceber e observar tudo ao nosso redor, se a gente quiser, se a gente tiver a amplitude para isso. Então, observe mais, esteja atento ao poder de transmutação que você pode fazer ao seu interior, tá? Então, o preto, ele absorve todos os raios da luz e não emite nenhum. Então, ele reporta-nos ao autodomínio, à sobriedade, ao controle pleno de todas as faculdades. É a ausência da emanação de ondas coloridas e nos revela o poder da ausência do ego. Então, nesse mês de agosto, trabalhe em você a cor preta, né? Faça meditação com a cor preta, com uma vela preta, com uma luz sendo enviada na sua direção. Pense, medite nesta cor negra, que é a cor, então, da transmutação. Então, as nossas grandes bruxas, as nossas bruxas mágicas, sábias, curandeiras estão falando para que a gente possa trabalhar essa coisa do ego que está dentro de nós, para que a gente equilibre isso, né, na nossa vida. Então, o preto é a cor da força, pois só está apto a absorver tudo de si e do mundo aquele que tem poder. É a cor predileta, então, das feiticeiras. Realmente, eu amo o preto. Então, o preto é capaz de extrair tudo, lições de todas as circunstâncias e ensinamento de todos os tipos de seres vivos. O preto é uma cor do Saturno, então ele é altamente magnético, né? Então, vocês vão aí dar prioridade a roupas pretas, a tudo que o preto pode trazer para nós.
Então, é momento de trabalhar esta força que as nossas bruxas estão nos dizendo. No antigo Egito, o preto simbolizava, além da morte, o mistério do renascimento e da ressurreição. Então, as bruxas estão falando que esse mês de agosto é realmente para trabalhar isso em nós. O que precisa renascer? Para que esteja um renascimento na minha vida, precisa ter uma morte. Então, eu vou cavar dentro de mim, ao todo o meu redor, a tudo que eu preciso mudar, eu vou cavar, eu vou tentar tirar e fazer a morte disso que não me acrescenta. Então vem aí a força da ressurreição, do renascimento, porque se para ter um renascimento tem que ter uma morte. Então eu preciso deixar morrer tudo dentro de mim, tudo o que não mais faz parte do meu modificar, do meu renascer para tudo novo, né? Então eu preciso ter uma autoaceitação de que eu preciso tirar qualquer tipo de máscara, de véu que esteja atrapalhando o meu próprio caminho, né? Senão o meu caminho vai continuar aí, difícil, senão as coisas não vão fluir. Então, através do preto, as bruxas vêm dizendo que é a cor do mês de agosto, que vocês vão usar, que vocês vão se tornar mais sábias e vão, então, conseguir trabalhar o que precisa. Mas, para as bruxas, o que fica de importante nesse mês 8 de agosto é o poder de transmutar a força interior, deixando morrer todas as sombras, trabalhando tudo o que precisa ser trabalhado e revelando um poder maior, que é o poder de renascimento. É a luz que tem que ser manifestada através da morte de todo o oculto que está dentro do seu ser, aquele oculto que não te eleva, aquele oculto que é a sombra mal trabalhada. Então eu trabalho essa sombra, eu tiro esse oculto, eu deixo morrer e renasço para o melhor de mim mesmo. Então agosto sim, será um mês pleno de magia, de abundância, de sabedoria e de realização. Esta é a mensagem das grandes bruxas que trabalham ao nosso redor. E aí, vamos aí para encerrar, falar sobre Dona Maria Mulambo e depois Maria Padilha fazendo o encerramento desse mês de agosto. Maria Mulambo também vai falar para nós sobre o 8. Mas Maria Mulambo, ela fala para a gente prestar atenção na comunicação. Esse mês 8, através da força da Dona Maria Mulambo, através da energia, de tudo que ela representa, a Dona Maria Mulambo fala que, para ela, agosto é o mês onde a gente deve observar a comunicação. Então, vamos entender o recado desta grande dama, Maria Mulambo, que é uma pombagira de luz, de lei e de ordem, né? Então, se estamos tendo o conselho de toda a espiritualidade, Dona Maria Mulambo não poderia deixar de estar aqui. Então, ela traz para nós, mês 8, a força da carta, a comunicação, ou seja, a ampliação da zona de influência, né? Como está a comunicação? Então, prestar atenção no que sai da sua boca, né? De como você comunica. Então, Dona Maria Mulambo fala para que a gente, nesse mês de agosto, dedicamos uma atenção especial a qualquer tipo de comunicação. Observar primeiro a qualidade daquilo que se comunica. Se está sendo congruente, se os seus objetivos estão sendo atingidos ao você comunicar algo, ou se há algo que precisa ser melhorado. Presta atenção. Então, Dona Maria Mulambo diz, faça uma revisão antes de enviar qualquer tipo de mensagem de correspondência. Experimente escrever os seus pedidos numa carta nesse mês de agosto, e se você estiver com a intenção de fazer alguma magia, faça, porque será muito bem-vindo. Então, fale ao universo de alto e bom senso o que é que você deseja, né? A comunicação, ela evoluiu muito. Hoje nós temos aí os recursos virtuais, então a força da comunicação passa a ser muito mais rápida, né? Então a gente não tem tempo. Muitas vezes a gente, quando manda uma mensagem, aquela mensagem já circulou por todos os lugares, movimentou ideias, né? Os resultados podem ser positivos ou negativos. Então, Dona Maria Mulambo fala sobre prestar atenção na qualidade do que se refere a papéis, documentos, e-mails, tudo o que é de comunicação, para que vocês tenham aí o equilíbrio, né, de se comunicar, das informações, do que vocês vão trocar de correspondências, né? Prestem atenção ao que sai da boca de cada um de vocês. As mensagens, se for aí de amor, de carinho, se for realmente colocado sentimento e somente para elevar o outro, ela tem muito bom fundamento. Se você for
mandar uma mensagem, abrir uma boca para falar algo negativo ou para anular, magoar qualquer tipo de pessoa, não faça, pois isso vai voltar para você muito rapidamente. Então, Dona Maria Mulambo está falando que o mês de agosto é um mês de comunicação, de ideias, de pensamentos, de projetos, de criações. Um mês onde o plano espiritual também vai estar tentando se comunicar com todos vocês. Os espíritos estão aí tentando mandar mensagem, mas vocês, muitas vezes com o barulho que vocês fazem no exterior, no barulho que vocês estão sempre envolvidos, vocês não conseguem ouvir as mensagens, então, dos nossos amigos espirituais. Então, estejam atentos, tá bom? Como mensagem principal, Maria Mulambo diz, não conte que leiam os seus pensamentos ou adivinhem os seus sentimentos. Então, abra mais a sua mente e o coração. E então, exponha as suas ideias. A palavra é sempre a extensão dos pensamentos. E o pensamento é a extensão dos sentimentos. Então, não tenha medo que julguem as suas ideias. Há algo de precioso dentro do universo e de cada um de nós. Então, é a mensagem da nossa grande pombagira, Maria Mulambo. Então, nesse mês de agosto, Dona Maria Mulambo diz para que a gente tenha cuidado com as mensagens, com a comunicação. Que a gente também silencie para ouvir o que vem de mensagem do mundo espiritual, tá? Faça uma magia, escreva os seus pedidos num papel, envie todos esses pedidos ao universo, que ele vai, então, trazer a força de realização de tudo que vocês querem, tá? Então, é momento de fazer pactos, magias, rituais. É um mês onde todas essas forças estão aí sendo direcionadas para todos nós. Mas não se esqueçam, prestem atenção ao que sai aí da boca de vocês. Que as ideias, as comunicações sejam realmente de amor, de paz, de luz e sempre de positiva, né? Nunca negativa. É o que Dona Maria Mulambo está trazendo para nós. Um mês realmente grandioso, um mês de grandes oportunidades. Então, vamos prestar atenção ao se comunicar, ao falar as mensagens, ao ter equilíbrio, né, com tudo isso que nós estamos vivendo. Então, o mês de agosto é um mês realmente importantíssimo em todos os aspectos. Para encerrar um pouquinho, falando um pouco da energia, falando um pouco de toda a espiritualidade, né, do que eles estão aí querendo e trazendo para nós, nós vamos encerrar com a nossa grande Maria Padilha. Maria Padilha, que é a nossa grande rainha, nossa mãe, nossa Maria que conduz aos melhores passos. Maria Padilha deseja para nós um mês grandioso. E através da força de Maria Padilha, ela traz para nós, para ela, o mês 8, ela representa como uma lâmpada muito linda, acesa, uma lâmpada branca, como se fosse a luz da espiritualidade, a luz do nosso grande Pai Oxalá, a luz que vem do alto, né? A lâmpada acesa, o que ela significa para nós nesse mês de agosto? Surpresas, ou seja, algo inesperado pode acontecer, né? Para quem espera uma gravidez, para quem quer o início de uma gestação, há possibilidades grandiosas. Então, boas surpresas no caminho de todos nós. Então, vamos entender o recado que Dona Maria Mulambo já passou e agora Maria Padilha vem aí selando com a sua mensagem. Maria Padilha diz que o mês 8 para nós, então, será um mês de grandes surpresas. Surpresas positivas ou negativas, ela diz que tende a ser mais no positivo. Mas, claro, é você quem vai aí poder trabalhar isso com o que você tem feito da sua vida, né? Então, Padilha diz que o 8 é a lâmpada acesa. Esta lâmpada pode ser uma força de uma energia branca, limpa, como um amarelo, que significa a luz, a paz, o entendimento, mas também a prosperidade, a abundância chegando na nossa vida. Então é um momento de iluminação, de boas ideias, de clarear a sua mente, de dar luz a seu próprio caminho. Padilha diz da gente ter mais clareza para entender que a luz está presente e quer nos guiar ao melhor, tá? Então direcione melhor a luz que está sendo emanada no seu caminho nesse exato momento, né? Pare com a melancolia, com a depressão, tire a tristeza, as lágrimas do seu coração, dos seus olhos e acredite mais, confie mais. Trabalhe aí a escuridão que talvez esteja dentro de você, trabalhe algo que esteja parado, morto, estagnado na sua vida. Então Padilha diz que é hora de movimento, de estar atento às mudanças e através dessas mudanças, saindo da inércia,
eu venho para a realização, eu venho para a iluminação. Então Padilha diz que é um mês para ter visão, para ter clareza, para entender que boas surpresas estão sempre a caminhos, mas que essas surpresas dependem de nós, para que se manifeste ou não. As surpresas, a lâmpada pode estar acesa e você não está enxergando, né? Então acorde, tenha sabedoria, tenha equilíbrio, como diz Xangô, tenha racionalidade, tenha entendimento, tenha força, confiança, para que realmente essa lâmpada continue acesa, trazendo iluminação, clareamento, direcionamento para o seu caminho. É você quem tem que dar clareza à sua vida. É você quem tem que entender o que precisa ser mudado, transformado, transmutado. O que não condiz, o que não compensa estar mais na sua vida. O 8 representa a realização material. Mas para que essa realização chegue na minha vida, para que eu não tenha mais nenhum tipo de dificuldade, eu preciso então ter clareza do que eu preciso tirar. Porque primeiro eu tiro, eu anulo, eu deixo embora, para que então depois eu possa receber o que é de novo. Não há como entrar coisas novas na nossa vida se nós estivermos inundados de coisas velhas e antigas. Então Padilha diz que essa lâmpada está sendo direcionada ao caminho de cada um de nós. Já está sendo acesa. Agora depende de você, para que esse iluminar realmente se faça presente durante todo o mês, para que esse iluminar realmente permaneça. Então, chegando a clarear todas as áreas da minha vida, chegando à luz, ao direcionamento, essa luz vai me guiar e eu vou entender o recado e vou então estar cada dia mais próspero, feliz, abundante. Essa luz não se apaga nunca mais, porque essa luz vem do alto, essa luz vem da força de Maria Padilha. Então, entenda o recado que ela está trazendo, energize tudo o que foi falado, coloque no seu caminho e direcione o seu mês 8 realmente de clareza, de ideia, de surpresas, de iluminação. Depende somente de cada um de vocês. Então, é o recado da espiritualidade para o mês 8. Então, mês 8, mês do infinito, do equilíbrio, da serenidade, da justiça, dos acordos firmados, da reconciliação comigo mesma, da clareza, da sabedoria, da justiça de ser gratos, da justiça de ser infinito o que vem em minha direção, da sabedoria de poder auxiliar aquele que tem menos, aquele que não pode, talvez, ter força para seguir. Então eu também tenho que ter humildade para poder estender a mão e também ajudar. Essa é a sabedoria que o 8 está trazendo para mim como realização. E se eu entendo cada ponto disso e trabalho cada elemento desse que está sendo trazido na minha vida, eu tenho a mudança, eu tenho a oportunidade de um florir de coisas novas na minha vida. Então, mês de agosto é um mês de realização, um mês de boas surpresas. Será que tudo isso vai se realizar na minha vida? Aí é com você, é com o que você precisa trabalhar, é com você o que você precisa dar direcionamento. Tudo está fora? Não, tudo está dentro. É dentro de mim que eu tenho que reorganizar. Deixar morrer, deixar acender, deixar ir, deixar ficar, transmutar, realizar. É somente dentro de mim. É com o outro? Não, é só comigo. É só a minha vida que eu consigo mudar. Então, mês 8, realmente um mês abençoado, iluminado a todos nós, com a força do nosso grande Pai Xangô, nosso grande Pai Omolu, com a sabedoria dos pretos velhos, com a iluminação dos nossos arcanos e principalmente o arcano número 8, que traz a justiça, com a força de Cigana, Rosa e todo o povo cigano, com a força de Maria Mulambo, que é uma grande pombagira de lei, com a força das bruxas, claro, nossas bruxas maravilhosas, sábias, curandeiras, e com a força do encerramento, com a nossa grande Maria Padilha. Cabe a mim escutar, cabe a mim aceitar ou não, entender ou não, transformar ou não. Só cabe sempre a mim o meu próprio caminho. E que o infinito possa nos guiar. Nesse momento você pode então estar fazendo aí esse símbolo do infinito numa folha em branco, pegando uma vela branca ou amarela, e você vai colocar aí essa vela no pires e vai firmar. E do lado você vai colocar um copo com água. E esse símbolo do infinito que você fez, você vai colocar dentro deste copo com água. E o seu pedido você faz agora, nesse exato momento, ao infinito. Tudo que você deseja, tudo que você precisa fazer, trabalhar, reorganizar neste mês de agosto, você vai então. No momento que você faz o símbolo do infinito e coloca ele dentro da água,
você faz esses pedidos, então seus pedidos serão transformados, limpados, organizados, oferecidos a todos os deuses, a todos os nossos grandes mestres, a espiritualidade. E na força do infinito que possa vir, através dessa magia, desse feitiço, desse trabalho, possa vir para você a realização de tudo o que você deseja, tá bom? Então, mês de agosto, lindo, pleno e maravilhoso a todos nós. Não se esqueça, terminou? Faça esse trabalho, escolha um dia da semana e faça o trabalho de fazer o símbolo do infinito, colocando uma vela branca ou amarela acesa num pires e o infinito num copo com água. Dobre aí esse papelzinho, coloque num papel com água e nesse momento firme os seus pedidos, ele vai estar sendo direcionado aí ao universo. E aí, no terceiro dia, você vai tirar esse papelzinho, você vai então jogar ele em qualquer lugar da natureza. E a água você pode jogar aí na pia mesmo. A vela terminou, você joga os restos no lixo, o pires você pode usar normalmente, tá bom? É isso. E com essa alegria, com essa energia, nós terminamos então essa mensagem que vem aí do alto, da luz de Deus, da espiritualidade. Beijo de luz, um mês 8 pleno, de sabedoria, de equilíbrio, de serenidade a todos nós. Você pode e você deve, você vai conseguir. Eu vou ficando por aqui e volto com muito mais. Axé para quem é de axé, luz, paz e sabedoria sempre.